Olá, nessa aula vamos estudar o contrato de locação de imóveis urbanos. Ao final da aula, você conhecerá alguns detalhes importantes desse contrato. Existem, segundo a Lei 8.245 de 91, três espécies de locação: a residencial, a não residencial e a locação para temporada. O artigo 54A da Lei do Inquilinato prevê uma modalidade de locação muito usual nos nossos dias. Trata-se da locação Build to Suit, criada pela Lei 12.744 de 2012. Build to Suit, numa tradução livre, seria construído para servir ou construído sob medida. Esse contrato se refere à locação de bens imóveis urbanos em que o locador investe dinheiro no imóvel, nele edificando ou por meio de reformas substanciais, sempre com vistas a atender às necessidades previamente identificadas pelo locatário. Em outras palavras, o locatário constrói para alugar, mas dentro das especificações de um futuro inquilino. Um dos aspectos mais importantes dessa alocação diz respeito ao valor dos aluguéis. Na locação convencional, o aluguel remunera o uso do imóvel destinado ao locatário. No contrato Build to Suit, o aluguel deve abarcar, para além do uso, o investimento realizado para personalizar o imóvel ou construí-lo exclusivamente para atender às necessidades de um certo inquilino. O locador pode até se endividar a fim de realizar a construção. Na locação Build to Suit, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas na Lei 8.245. Poderá, além disso, ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. E em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se ele a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Com isso, o legislador protegeu o locador de uma denúncia antecipada do contrato por parte do locatário, o que poderia ser extremamente oneroso para o locador que investiu no imóvel conforme as especificações do próprio locatário. Segundo a Lei 8.245, Lei do Inquilinato, continuam reguladas pelo Código Civil e por outras leis especiais as locações de imóveis de propriedade das pessoas de direito público, as locações de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos, de espaços destinados à publicidade, de apartamentos em apart-hotéis, hotéis residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestem serviços regulares a seus usuários e, como tais, sejam autorizados a funcionar, e o arrendamento mercantil ou leasing, em qualquer de suas modalidades, financeiro, de retorno ou operacional. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que sejam solidários se o contrário não se estipulou. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários, também salvo disposição contrária. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção da locação Build to Suit pelas razões que vimos há pouco, o locatário poderá restituir o imóvel pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Contudo, o locatário ficará dispensado da multa se a restituição do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar por escrito o locador com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência. As sublocações aplicam-se no que couber as disposições relativas às locações. Por serem acessórias, fim da alocação, qualquer que seja a sua causa, extingue-se também as sublocações, podendo o sublocatário exigir perdas e danos do sublocador. Por outro lado,
o sublocatário responde subsidiariamente junto ao locador pela importância devida ao sublocador quando este for demandado e ainda pelos aluguéis que vencerem durante a lide. Em relação ao aluguel, a sua convenção é livre, não podendo ser estipulado em moeda estrangeira nem estar vinculado à variação cambial ou ao salário mínimo. A ideia é evitar uma sobrecarga de pressão no câmbio ou no salário mínimo, além das pressões que já sofrem naturalmente. Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica. Todavia, em tese, as partes podem fixar de comum acordo um novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Ainda em relação ao aluguel, o locador não poderá exigir antecipadamente, a não ser nas locações para temporada, ou no caso em que a locação não esteja assegurada por alguma modalidade de garantia, quando o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o 6º dia útil do mês vincendo. O aluguel nas habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação. E na sublocação não poderá exceder o da locação, sob pena de o sublocatário ficar autorizado a reduzir o aluguel até os limites do aluguel da locação. No contrato de locação, o locador poderá exigir do locatário uma e apenas uma das seguintes modalidades de garantia, a saber, caução, fiança, seguro de fiança locatícia, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos. A em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Já a caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. Por outro lado, a caução em títulos e ações deverá ser substituída no prazo de 30 dias em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras desses títulos. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação, inclusive a fiança, se estende até a efetiva restituição do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia nos casos de morte, ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, alienação ou oneração de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador, dentre outras causas que deixem o fiador em estado de insolvência ou pré-insolvência. O fiador poderá notificar o locador de sua intenção de se desonerar quando a locação se prorrogar por prazo indeterminado. Ocorrida a notificação, o locador poderá exigir a substituição da garantia ou a apresentação de um novo fiador. De todo modo, o fiador que assim se desonere continua obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Em todos esses casos, o locador poderá notificar o locatário para apresentar uma nova garantia no prazo de 30 dias, sob pena de resolução antecipada do contrato. Por fim, o contrato de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Como visto ainda há pouco, não estando a locação garantida por qualquer dessas modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o 6º dia útil do mês vincendo. Quanto às obrigações das partes, o locador é obrigado a
Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado. Manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à alocação. Fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. Pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. O locatário, por sua vez, é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando o outro local não tiver sido indicado no contrato. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Restituir o imóvel, fim da alocação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a ele incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros na hipótese de venda a terceiro. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. Pagar o prêmio do seguro de fiança. Pagar as despesas ordinárias de condomínio. No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas de propriedade da mesma pessoa, ou seja, quando não houver condomínio, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas ordinárias de manutenção, desde que comprovadas. Isso se deve exatamente ao fato de inexistir condomínio por todas as unidades pertencerem ao mesmo dono. Caso o imóvel necessite de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá denunciar o contrato. No caso de venda, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. O direito de preferência do locatário caducará
se não manifestada de maneira inequívoca a sua aceitação integral à proposta no prazo de 30 dias. Por outro lado, ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta responsabilidade integral pelos prejuízos ocasionados. Se o imóvel estiver sublocado, o sublocatário terá preferência ao sublocador. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por 2 testemunhas. Vistas as principais nuances da locação de imóveis urbanos, passemos à análise das ações a ela relativas, começando pela de despejo. A ação de despejo, seja qual for o fundamento do término da locação, será a ação do locador para reaver o imóvel, a não ser que a locação termine em decorrência de desapropriação com a emissão do expropriante na posse do imóvel. O despejo admite 2 espécies, a saber, o despejo motivado, também chamado de denúncia cheia, e o despejo imotivado, comumente denominado denúncia vazia. Ambas se processam pelo rito comum. Dá-se o despejo motivado ou denúncia cheia quando o locador tiver que alegar um motivo para pedir o imóvel. Os casos elencam-se nos artigos 9º, 47 e 53 da Lei 8.245. O artigo 9º refere-se à locação em geral. Segundo ele, na vigência do prazo contratual, o imóvel só poderá ser retomado dentre outras causas. Primeiro, em virtude de mútuo acordo assinado pelas partes e 2 testemunhas, dado um prazo para desocupação de no mínimo 6 meses. Segundo, em decorrência de prática de infração legal ou contratual. Terceiro, por falta de pagamento de aluguel ou de demais encargos, dentre outras causas. Sendo a locação residencial e sendo o contrato verbal ou escrito com prazo inferior a 30 meses, o imóvel somente poderá ser retomado em virtude de um dos motivos apontados ainda agora e, além deles, 1. Em decorrência da extinção do contrato de trabalho entre locador e locatário, caso a locação lhe seja acessória. 2. Se for pedido para uso próprio do cônjuge ou companheiro ou para residência de descendente ou ascendente que não disponham nem o respectivo cônjuge ou companheiro de imóvel residencial próprio, dentre outras razões. O despejo será imotivado, denúncia vazia, quando o locador não precisar alegar qualquer motivo para retomar o imóvel. Dá-se a denúncia vazia nos seguintes casos previstos nos artigos 46, 47, inciso 5º, 50, parágrafo único e 57 da Lei do Inquilinato. Primeiro, quando o contrato de locação residencial for escrito com prazo estipulado de no mínimo 30 meses, desde que se faça notificação prévia, uma vez vencido aquele termo, assinando-se prazo de pelo menos 30 dias para desocupação. Nos contratos de locação residencial escritos ou verbais, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Nos contratos de locação para temporada que se indetermine após 30 meses de seu termo inicial. Uma quarta razão, nos contratos de locação não residencial por prazo indeterminado, com notificação prévia de 30 dias. Ainda, nos contratos de locação residencial celebrados até 1991, ou seja, sob os auspícios da lei antiga, cujo prazo se indeterminar, concedidos por notificação prévia 12 meses para desocupação.
Nas ações de despejo, haverá liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo uma dessas causas, dentre outras, o descumprimento do mútuo acordo celebrado por escrito e assinado pelas partes e por 2 testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de 6 meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento. A extinção do contrato de trabalho entre locador, patrão e locatário, empregado, havendo prova escrita da resolução ou resilição do contrato de trabalho, ou sendo ela demonstrada em audiência prévia e desde que a locação seja acessória do contrato de trabalho. O término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato, dentre outras razões. Para encerrar, 4 observações fazem-se necessárias no que toca à ação de despejo. Primeiramente, só a ação de despejo é adequada para a retomada do imóvel alugado. A ação de reintegração de posse não se presta a esse fim. Em segundo lugar, a sentença que conceder o despejo poderá ser executada de plano, tendo o recurso apenas efeito devolutivo. Em terceiro lugar, na denúncia vazia, o locatário, sendo a locação residencial, poderá concordar com o pedido de despejo e requerer 6 meses para se retirar, sendo o juiz obrigado a lhe outorgar. Por fim, o prazo de desocupação assinado na sentença de despejo será de 30 dias em geral. Será, no entanto, de 15 dias se entre a citação, primeiro ato processual para o réu, e a sentença, último ato processual, houver decorrido mais de 4 meses, ou se o despejo for por falta de pagamento, descumprimento de obrigação contratual ou por denúncia vazia em contratos escritos com prazo superior a 30 meses. Outra ação importante é a de consignação em pagamento. Será proposta sempre que o locatário quiser pagar aluguéis ou quaisquer outras parcelas devidas e o locador não quiser ou não puder recebê-los. Uma outra ação é a revisional de aluguéis. O objeto desta ação é o reajustamento do valor dos aluguéis defasado pela inflação. Pode ser proposta pelo locador de 3 em 3 anos, se nesse período não houver ocorrido nenhum reajuste acima dos índices legais ou contratuais. Poderá ser também proposta pelo locatário, com o fim de minorar o valor dos aluguéis. O rito da revisional será o comum. Ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador quanto pelo locatário, ou nos que indicar, fixará um aluguel provisório que será devido desde a citação nos seguintes moldes. Em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser superior a 80% do pedido. Em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Por fim, uma última ação é a renovatória. Aplica-se às locações não residenciais em cujo imóvel o locatário exerça atividade econômica com fins de lucro. Nesses casos, o locatário poderá propor ação renovatória pedindo ao juiz que obrigue o locator a renovar o contrato por mais um período de prazo igual ao contrato renovando. Algumas condições devem ser, todavia, atendidas para que o juiz conceda esse direito. São as seguintes. Primeiro, o contrato renovando deve ser escrito com prazo estipulado de no mínimo 5 anos. Admite-se, contudo, que se possa somar vários contratos escritos com prazo inferior a 5 anos. Dessa maneira, se um mesmo locatário apresentar 3 contratos com prazo de 2 anos celebrados com o mesmo locador, tendo como objeto o mesmo imóvel, somam-se 6 anos, satisfazendo-se a exigência legal. Logicamente,
terão que ser os 3 contratos celebrados um após o outro, sem lapso de tempo entre eles. Segunda, o locatário deve estar explorando o mesmo ramo, ou seja, exercendo a mesma atividade há pelo menos 3 anos. Terceira, o locatário deverá intentar a ação renovatória no primeiro semestre do 5º ano. Este prazo de 6 meses é decadencial. O locador poderá se defender na ação renovatória, não se renovando o contrato, se por determinação do poder público tiver que realizar no imóvel obras que importem sua total transformação ou para fazer modificação que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Também poderá o locador requerer o imóvel para uso próprio ou para uso de sociedade que detenha ele, locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente, a maioria do capital. A lei não se refere ao companheiro do locador, neste caso. Nós entendemos, todavia, que, por analogia, poderia o locador requerer o imóvel para uso de sociedade em que o seu companheiro detivesse a maioria do capital social. Por fim, caso a locação não seja renovada, o juiz, a requerimento do locador, mandará expedir mandado de despejo com prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel. É isso aí. Até a próxima aula.